Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos, ó Pai, à Tua grandeza. Nós nos rendemos, Senhor, à Tua majestade. Nós dizemos sim a tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Meu pedido nessa noite, ó Pai, é que possamos estar atentos, ó Deus, à manifestação real da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, querido. Se você quiser ficar de pé, se você quiser sentar, esse é o momento que nós vamos partilhar um pouco da palavra do Senhor. E eu estava preparado para falar várias coisas nessa noite. Desde quando nós começamos 8 horas, muitas coisas queimam no meu coração. E ao longo dos dias eu fui falando: Deus, o que o Senhor gostaria de derramar para encerrar esse ano e para encerrar essa sessão? E uns 6 minutos atrás eu fui ali na sala e peguei o computador. E a Mayara estava conversando com uma pessoa e eu olhei para ela e falei: olha, Deus está falando que não é para falar o que eu escrevi. Na verdade eu falei: como que eu posso fazer algo que não é para fazer? E ela falou: hã? Eu falei: não é para eu falar o que eu escrevi. E ela falou: quem que te falou isso? Eu falei: foi Deus. Mas eu passei tanto tempo escrevendo. E aí eu estava sentado aqui, agora, segundos atrás, ouvindo Carlão, Emanuel. E o irmão que está entre nós sai do seu lugar e fala: Deus está falando que não é para você falar o que você escreveu, mas é para falar aquilo que está no seu coração sobre aquela palavra. E aí como que a gente pode vir para um lugar desse e falar que a gente foi só levado ou conduzido pelas canções que foram cantadas? Eu não sei como é que você está hoje, mas uma pergunta que o Emanuel fez, ele está aqui, e a presença dele, ela é palpável aqui. Eu estava lá fora com os jovens e eles ficaram impressionados que eu estava com a Bíblia. E eles falaram: você tem Bíblia de papel? E rapidamente eles já viram que não era minha, que está cheio de post-it rosa. Eu falei: não, é da Mayara. Sabe como que nós iniciamos o tempo de hoje? 11 horas da manhã, chorando ao Senhor. Nos reunimos com o nosso time e choramos. Choramos porque é o final deste ano. Várias coisas passam na nossa cabeça e novos planos para 2026 começam a surgir. E aí você começa a fazer contas sobre aquilo que você deveria ter feito, aquilo que você não fez. E talvez você faz contas daquilo que você deveria ter feito e você não fez, apenas com os seus propósitos falhados de ir para a academia no começo do ano, ou de ser mais isso ou mais aquilo. E aí você se esqueceu que você não faz um balanço daquilo que você prometeu àquele que é digno de receber honra e louvor e que você não cumpriu. Que nós não cumprimos como igreja, que nós não cumprimos como indivíduo. Mas nós queremos que aqui a gente se reúna e saia uma adoração genuína, vindo produzida por alguém que tem buscado essa adoração. Quando eu encontrei o Emanuel hoje no corredor, eu nem sei onde ele está agora, eu fiquei constrangido. Eu fiquei constrangido porque eu acompanho ele pelas redes sociais, eu vejo esse piá queimando pelo Senhor, eu dou like, eu acho que é bonito, mas eu não estou fazendo nada. Eu vejo o galpão lá necessitando de dinheiro, eu olho aquilo e eu pulo stories, e aí eu sou indiferente ao que Deus está fazendo lá. Eu paro para pensar quanto eu tenho me tornado
um consumidor dessa presença. Meu tema era falar que alcançando a presença, alcançamos a presença. Que presença? A presença produzida por outras pessoas. Você veio com a expectativa de ouvir um bom louvor, uma boa palavra, ser tocado por alguma oração. Nós precisamos sair de uma zona de sermos apenas consumidores, porque Deus não te criou para que você fosse apenas um consumidor. Eu ia falar sobre o texto que o Carlão falou, que Deus fala para Moisés em Êxodo, que se a tua presença não estiver comigo, eu não vou. Mas sabe, todos os dias você levanta na tua casa, você vai trabalhar, você vem à igreja e vem sem Ele. Sabe por que você vem sem Ele? Porque você vem para esse ambiente e você acha que Ele já está aqui, mas Ele não nos chamou para vermos a presença aqui. Quantas coisas se passaram ao longo desse ano que você acreditava que fazia sentido e não faz sentido hoje? Eu sinceramente posso encerrar esse ano dizendo: os nossos olhos não estão tão fixados assim em Jesus como deveriam estar. Sabe por que não estão? Porque senão você não estaria desesperado pelas coisas que têm acontecido. Você não estaria desesperado por que você está comendo ou sobre o seu trabalho. A gente vem de uma falsa ilusão de levantarmos as nossas mãos e somos hipócritas, dizemos que nós estamos gastando tudo. Tudo para quem? O que é o tudo? Eu brinco que tudo no hebraico é tudo. Nós estamos gastando é nada. Nada. Nós nos reunimos, sorrimos, levantamos as nossas mãos e vamos para a nossa casa e vivemos a nossa vida. Sem a presença dele nós continuamos vivendo. Que difícil. Romanos 12. E é sobre essa palavra que estava no meu coração e que não está escrito no esboço. Em Romanos 12, nós temos uma citação. E pode tirar isso daqui que eu não vou usar mesmo. Que Deus falou, eu não vou ser rebelde. Faz favor, Marquinho. Porque vai que eu fico tentado a usar o esboço, que já estava feito. Antes de lermos o texto que está em Romanos 12, quantos de nós trouxemos a nossa Bíblia física hoje? Levante ela. Nós temos a capacidade de falar que nós vamos com o Senhor, mas nem aquilo que Ele nos deixou nós estamos levando, que é a palavra. Quantos têm a Bíblia no seu celular? Levante, que eu quero ver. Eu não é contra você, irmão, mas é contra o sistema. Se nós estamos andando com um telefone na nossa mão, que no momento que nós estamos lendo a palavra, chega uma mensagem no grupo da família, nós estamos nos distraindo. Nós não estamos dando a devida atenção para aquilo. Nós éramos conhecidos antes como cristão. Pode baixar o microfone que eu vou falar mais perto. Nós éramos conhecidos antigamente porque andávamos com a Bíblia debaixo do braço. Hoje sai uma câmera melhor, nós queremos trocar o nosso telefone. Onde está a palavra? Não, mas isso é natural, é normal. Não é natural, não é normal. Porque em Romanos 12 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Número 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Dentro da igreja nós já parecemos o padrão do mundo. Onde estão as nossas Bíblias de papel? Onde está a minha Bíblia de papel? Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, que estou usando a Bíblia da Maiara. Nós não conseguimos ficar sem a tal da rede social. Ela não vai te levar para o céu. Essa mensagem não é para você apenas, mas é para mim. Nós nem desfrutamos da palavra. Olhamos a primeira frase do versículo e nós estamos
padronizados com esse mundo. Parece que eu não aprendi nada da última vez que eu tive nesse mesmo altar, nesse mesmo 8 horas de adoração. Eu não aprendi nada. Porque agora o Espírito Santo sopra e fala para mim: olha o teu pé. E eu olho que eu estou com esse tênis aqui. Quem estava aqui no último, lembra que eu falei? Que o meu coração estava corrompendo em comprar tênis. Lembram? Olha o tênis no meu pé. Miserável sou. Você está vendo que essa mensagem não é só para você, mas ela é para mim? O que a gente mais tem feito é se mudar ao padrão desse mundo. O que a gente mais tem feito é gastar a nossa vida para esse mundo. Nós caminhamos juntos hoje. Nós estamos amando uns aos outros. Ah, claro, é lindo, fofo. Você está amando mesmo. Amar dói. Quem é casado, levante sua mão. Dói ou não dói? Hã? É difícil ou não é? Ah não, mas a gente acha que amar a Deus é muito diferente de amar alguém. Sabe qual que é a diferença? É que você acha que Deus, Ele foi criado para fazer o que você quer. Quando na história, lá em Gênesis, eu olho para a palavra de Deus e vejo que Ele cria o homem e a mulher para fazer o que Ele quer. Em algum devaneio da conversa, alguém dá ouvido para algo que estava fora do plano. E aí os homens falam: viu, a culpa é da mulher, a culpa é tua, que não estava no lugar certo, na hora certa. A culpa é minha. E aí o pecado entra. E o pecado entra para nos separar daquele que nos criou. E eu olho para a nossa realidade hoje. Nós estamos parecendo o mundo. Nós paramos de trazer pessoas à igreja pela palavra de Deus. Nós paramos de falar de Jesus no nosso trabalho. Nós paramos de impactar vidas. Quanto tempo faz que não ora por uma cura de alguém? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu tenho falado com muitos jovens amigos meus, muitas pessoas, e 2026 precisa ser um ano diferente. Quem quer viver outras coisas em 2026? Não abaixa sua mão, não abaixa. Eu quero ver o voto que você está fazendo. Você não quer ver coisa diferente em 2026? Você precisa fazer diferente. O quanto você deu dessa casa. Quem é de fora aqui da nossa igreja? Levanta sua mão. Quem está nos visitando? Mateus, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Que bom. Mas isso é para todos. Não se preocupe que eu sou bom de nome. Eu passei, alguém falou Mateus, eu já guardei. Tem um HD aqui que Deus me deu. Quantas mimizenses você fez esse ano? Quantas? Quantos momentos de mimizento eu fui esse ano? Quantas eu fiquei chateado porque não fizeram do jeito que eu queria? Sabe por que eu estou falando isso? Porque você olha para Ele, que é o soberano, é o Pai de tudo, é o que comanda todas as coisas. Você quer que Ele faça tudo do seu jeito. Você não ficou chateado com as pessoas que estão perto de você. Você ficou chateado com Ele esse ano. Em algum momento você olhou para Ele e falou assim: eu não queria que fosse desse jeito. E quem é você para querer alguma coisa? A não ser que você não levante mais a sua mão e fala: é Ele, e é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Nós não estamos perdendo nada. Nada. No domingo passado o pastor Anderson começou a mensagem dele. Eu falei: eu não estou acreditando que ele vai fazer isso, porque eu detesto o culto que mostra missionário morrendo. Sabe por quê? Porque eu me sinto um lixo. Porque aquilo mostra que eu não estou fazendo absolutamente nada pelo reino. E aquilo que eu acho que eu estou fazendo sempre vem depois com uma forma de ingratidão. Sempre vem depois com um lamento. Sempre vem depois como: ai, como eu estou cansado.
Quem estava aqui na quarta-feira que nós fomos embora 2 da manhã para montar tudo isso? Vocês que levantaram a mão vão estar aqui hoje de volta para desmontar tudo isso. Essa mensagem é para nós, para entendermos como vamos querer viver, porque essa estação agora é a estação que você está desenhando o próximo ano. E aí você pode fazer os mesmos erros que você cometeu agora, neste ano. Sabe por que eu estou afirmando isso? Porque não é a novidade que você prometeu para a academia em 2023, em 2022 e em 2021. Manel falou que nós precisamos ir mais profundo na ministração. Nós estamos indo no raso. Como que nós vamos no profundo? Deus, na soberania dEle, na grandeza dEle, Ele tem planos para você, Ele tem planos para mim. Ele quer nos conduzir a um lugar mais profundo de intimidade. A pergunta é, você quer ir? Porque quando nós cantamos que existem águas que dão nos adelhos, nos joelhos, nos lombos, talvez você é um homem corajoso que chega no mar e vai entrando na água, vai avançando, vai avançando, vai avançando até onde não dá pé. Mas talvez você é igual eu, que fica ali bem na beiradinha, só levando caldo naquela beirada. Em 2026 você tem que romper medos então. Eu que tenho medo de entrar no fundo, como que eu vou ver o profundo se eu tenho medo de entrar no fundo? Sabe o que nós precisamos fazer como igreja, e agora sobre a nossa igreja, é mudar uma cultura. Alguém aqui nessa casa não tem uma Bíblia na sua casa? Quem não tem Bíblia de papel? Quem não tem? Ninguém não tem? Todo mundo tem Bíblia? Ela está aberta lá em Salmo 91, irmão. Então quem está lendo? Quem está lendo ela? Se você está na igreja, que é o lugar para isso. Você vai dirigir o seu carro sem a chave? Hã? Não, mas gente, aqui não é uma igreja? Às vezes não parece muito, né? Parede preta, luzes. Não é aqui que a gente tinha que trazer a Bíblia? Se nós não andarmos diferente no próximo ano, nós estaremos chorando pelas mesmas coisas, nós estaremos fazendo a mesma coisa, sendo impactados pelas mesmas pessoas. Rafael Barbosa, ele tem uma ministração que ele diz uma medida alcançável. Desde que eu ouvi aquilo, eu falei, cara, por que é que eu não posso ser o Barbosa? Eu acho o Barbosa incrível. Eu acho ele incrível. Acho que quando ele fala, tem autoridade, tem conhecimento. O que me diferencia dele? A dedicação que ele tem para com o Espírito Santo. Essa mensagem que eu estou compartilhando não é uma novidade para você, você não está vendo nada novo. A novidade é que você já ouviu isso e você não mudou nada. Sabe quantos apelos você vê em 2025? Nós vamos fazer uma retrospectiva, eu acho. Pastor Renato, 29 apelos. Fábio. A pergunta não é quantos apelos você veio, é quantos você mudou a sua vida. Porque deixa eu te falar uma coisa, a gente ministra a palavra, a gente chama você para o apelo, você vem, você recebe uma oração, você acha que toda a situação mudou? Então faz o seguinte, levanta agora e vem para o apelo já, para que todas as coisas mudem na sua vida, já que essa é a nossa responsabilidade como pastor, não a sua. Pare de terceirizar a responsabilidade que é tua. Eu não vou levar nem a Maiara para o céu, eu espero que ela me leve, mas eu não vou levar. Por mais que eu ame minhas filhas, eu não vou levar elas. Pare de terceirizar aquilo que é para você fazer. Pare. Reaja às situações. Adoração, viver com o Senhor é uma reação. Sabe o que Ele já fez por você e você não lembra? Ele já morreu por você. Ele já foi na cruz. Ele já venceu a morte. Nós não estamos fazendo valer aquele sangue derramado por nós. Ai, mas é do escuto, ai, mas é sábado. Às vezes eu falo para os irmãos, vem orar às 6 horas da manhã. Ai, muito cedo. Eu falo, eu vou ligar para Jesus e falar, não volte às 6. Volte umas 8, que o pessoal já acordou.
E não é sobre você estar aqui orando aqui, não é sobre isso, não é sobre as atividades da igreja. A igreja nada mais serve para dar uma ferramenta para você. O 8 horas é uma ferramenta para que você pare o seu sábado, venha para cá, adore Ele em espírito e verdade, chore, coloque isso na presença. Mas sábado que vem não tem 8 horas de adoração, mas a presença dele vai estar lá onde você estiver. É a nossa resposta. Por que aqui nesse momento você consegue fazer tudo isso? Porque é a sua resposta. E eu não estou brabo, eu estou indignado. Eu estou indignado comigo. Ele morreu por mim e eu faço pouco para Ele. Ah, é muito tempo, é muito isso, é muita desculpa. Como que eu abro a palavra em Romanos 12:2 e ele está falando que a gente precisa não se amoldar ao padrão desse mundo? O pastor está falando que não vai mais trabalhar. Você só pega o que você quer ouvir no filtro. Sobre a tua renúncia do teu Instagram, sobre a tua renúncia da tua série favorita, sobre a tua renúncia. Sabe por que a gente tem que excluir as coisas? Porque a gente não tem equilíbrio. Porque se você acordasse, orasse ao Senhor, tivesse tempo com a família, tivesse tempo de devoção, você ia ter tempo de lazer. A gente nunca falou não assista, não veja, fuja, não tenha. A questão é, nós só estamos vendo, assistindo e perdendo tempo. Vamos parar com essa coisa de 2026, que nós vamos ter a Bíblia no papel. Sabe o que você tem que fazer? Não exclui o Instagram. Não exclua o Instagram do seu celular. Exclua o aplicativo da Bíblia. Eu estou falando sério. Não exclua as redes sociais. Exclua a Bíblia de lá. Ela não deve estar no mesmo lugar onde está tirando a tua atenção, onde está roubando o lugar de Deus no seu coração. Se alguém tivesse levantado a mão aqui, eu ia dar a Bíblia para você, para que você comece a ter práticas de leitura da palavra no papel. No ano de 2026, nós vamos ser reconhecidos de novo como uma igreja que ama Cristo, que lê as Escrituras. Agora, se você fizer a mesma coisa que você está fazendo nesse ano, as coisas vão continuar iguais, iguais e iguais. É algo tão simples isso, mas mostra onde está o nosso coração. Não está em amar Deus. Não tem distração aqui que me tire desse lugar. Mas chega uma notificação no teu telefone e você foge rapidamente. A palavra dele, que está aqui e também está no Bíblia Universal, eles vão me cancelar, porque eu estou falando para a gente cancelar o aplicativo. A palavra dele diz que não tem como a gente amar nem adorar dois senhores. Teu telefone foi feito para uma coisa, para você ligar. Aí os caras inventaram algo para você não ligar mais para ninguém. O único que liga para nós é o call center. Olá, Jonathan. Aí eles criaram as redes sociais. É como um álibi, eles colocaram, não, vamos criar um aplicativo da Bíblia. E quando a gente vê, nós estamos igual a esse mundo. Igualzinho a esse mundo. Moldados. Precisa criar em nós e haver em nós uma cultura diferente. Uma transformação na mente. Por isso que... Porque você já veio aqui, já ouviu 1000 palavras esse ano. Quantas semanas tem no ano? Alguém sabe isso? 52? Você ouviu no mínimo 52 cultos de domingo. Fora os que você faltou que estava com preguiça. Não, você não faltou nenhum que estava com preguiça? Eu devo ter faltado. Eu espero que em nenhum momento ele tenha preguiça de derramar da graça e do favor dele todos os dias sobre mim. O ano que está por vir não vai ser diferente, não vai. Quem vai ser diferente vai ser você. O próximo ano vai ter os mesmos dias. É bissexto? Quantos de nós homens aqui, homens, levante suas mãos. Quantos de nós falamos que não íamos torcer para o Brasil? Não fica a mão levantada aqui falando, não vai torcer mais para essa seleção. Em junho está com a cara pintada. Vai Brasil, Neymar. Nós não temos coragem nem de fazer um voto de um time horrível. Quanto
mais um voto sincero com o Senhor. Você está vendo como a gente leva o evangelho de qualquer maneira? E a gente acha que está arrasando, que nós estamos abalando. Quantos coxa branca nós temos aqui? Quem falou que nunca mais vai torcer pro coxa? E tá aí, campeão da Série B. Oh, glorioso. Não, mas a gente acha que o nosso relacionamento com Deus é algo do soberano, que a gente não compara essas coisas, sim. E vou te falar uma coisa que é pior: a gente ama mais as outras coisas do que Ele. Hoje você saiu da sua casa, você agradeceu a Ele? Não, vamos fazer nós estamos em família aqui, a gente agradeceu a Ele. Quem levantou e falou obrigado, Jesus? Levanta a mão. Só quem agradeceu. Não mente, que senão você vai pro inferno, né? Wagner, como que a gente sai de casa sem falar obrigado por aquele que está te dando mais um dia de vida, que se não fosse Ele, não existiria? Ingrato. Mas eu quero a promoção, eu quero o microfone, eu quero o líder da área. Você vai conseguir tudo isso. Faz um pouquinho, pastor Anderson, olha, eu olho também. Você sobe no ranking e a gente ordena. Não tem problema. Não, mas sabe o que é, John? Eu não leio a Bíblia, mas o Instagram é tanto corte. As pessoas mandam para nós pastores, como se fosse um recado para nós, dos nossos irmãos pastores falando coisas. Pare de consumir aquilo que ele está fazendo. Douglas do Jesuscope, um dia um miserável colocou um vídeo: pare de ver pregações. Eu falei, cara, como que ele é pregador, está falando de pare de ouvir pregação? Vou ver, né? Marketing. Ele me pegou. E ele trouxe um exemplo ridículo, mas exatamente isso. Quando você vem aqui para o culto e eu abro a palavra e você está consumindo aquilo que eu preparei, é como se você tivesse sido convidado para jantar na minha casa. E quando os irmãos vão jantar na minha casa, eu não falo traga o arroz cozido, a batata, que eu amo batata. Então se você já sabe que quer me chamar, já faça a batata, a carne. Mas quando você vem aqui na igreja, você não compartilha nada da palavra. Você recebe algo que Deus preparou através da vida de alguém, sim ou não? E o Douglas falou: até quando que a gente vai comer a comida dos outros, se está tudo aqui pronto para a gente fazer o nosso próprio alimento? E aí, como que a gente vai buscar, como que a gente vai alcançar essa presença? Sobre isso que a gente tem falado: desfrutar, zelo, alcançar. Como que a gente vai fazer isso? Como? Mas eu não sei nem cozinhar. Não sabe, porque você não sabe ler. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Comece a ter revelações. Fala para que o próprio Deus se revele através dos versículos para você. Claro que eu quero você aqui em 2026, isso é óbvio. Nós somos feitos para caminharmos juntos, sim ou não? Mas eu quero você diferente. Sabe quando você pode começar? Amanhã, nos cultos, traga a sua Bíblia física. Aí para você que é bem metido, você faz um post e fala: aí, pastor Johnny, hashtag Bíblia na mão. Vamos começar esse movimento, estourar o Twitter. Como que vamos conhecer esse Deus? Como que vamos acessar níveis profundos com Ele? Como, gente? A igreja não vai te levar para esse lugar de profundidade. E eu sou pastor e eu queria falar: eu vou levar você no lugar mais profundo dele, mas não vou fazer isso. Esse lugar é você que precisa acessar ele. Mas sabe como você vai acessar esse lugar? Fazendo renúncia. Fazendo renúncia. Porque eu entendo que hoje é um dia que o próprio Cristo está falando para você: você está de castigo. Eu não gosto de castigar as minhas filhas. Eu gosto mesmo de dar varada. Mas eu castigo elas. E quando eu castigo elas, eu como pai, quantos pais nós temos aqui? Por que você castiga as meninas? A Lara nem foi castigada, né, Wagner? Mas quando que você castiga os filhos? Desvio de conduta. Pastor Renato, quando que você castiga os filhos?
Nós castigamos eles quando eles erram. E nós, como pais, nós gostamos disso? Você coloca lá no Insta, hoje castiguei a Helena, porque ela, desobedeceu. Mas nós como pais, mesmo sabendo que é doloroso para o filho, nós continuamos castigando eles, para que eles aprendam. Essa palavra aqui é como se fosse um castigo para nós. Deus está falando, cara, você precisa perder algo. Você precisa abrir mão de alguma coisa, porque se você continuar com a tua vida do jeito que está, não tem espaço para mim. Não, mas eu vou encaixar um devocional 1 hora antes do teu dia. Não vai, quem já fez isso? Quem já prometeu isso para ele? Mas o String Fingers, sei lá o que é isso, inaugurou agora e você maratonou. Ele é muito mais atraente do que tudo isso. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós não queremos. A novidade. Fala para você mesmo, eu não faço isso porque eu não quero. Isso é uma mentira minha? Não, eu dou liberdade para que a gente possa conversar. Jesus, Deus não vai se encaixar na nossa rotina. Não vai. Quem tem que se encaixar na rotina dele é você. Sabe quando você fica de cara, quando você vê em versões na televisões de coisas que acontecem, de pais, filhos tomando lugar dos pais, e pais, sabe isso? A grande novidade é que a gente tem feito isso com ele. A gente olha para o paizão e fala, não, eu resolvo. E você resolve na felicidade, você resolve na promoção, você resolve. E você é um resolvedor, você é um solucionador. Aí acontece uma desgraça. Quem resolve? Quem resolve? Não me canso de falar isso, que até o ateu, dentro do hospital, quando acabou todas as possibilidades, todas, o que todo hospital tem? Alguns têm UTI, outros não têm. Alguns têm aparelho, outros não têm. Mas o que todo hospital tem? Capela. Tem capela lá. Eu, quanto pastor nessa vida que me deste, já fui em vários. E chega lá, aí você escuta a oração do vizinho, que eu sou curioso. E você sabe que essa pessoa não tem contato com Deus. Mas quando tudo acaba, só sobra ele. Na visão errada. Porque quando nós temos sobra de tudo, ele continua sendo tudo. Mas a gente recorre a ele quando nos tiram tudo. Você acha que Jesus, ele não se sente um pouco usado por você? Você acha que o próprio Cristo que morreu naquela cruz não se sente usado por você? Quando você faz orações sinceras a ele, quando tudo acabou, eu volto a dizer que ele nos criou para um relacionamento sincero com ele. Ele é um pai amoroso, um pai que tem o perdão, que tem a graça, que tem o favor. E a gente olha para tudo isso e fala, eu só quero usar-te. Se ele pudesse falar algo para você nessa noite, ele ia falar, eu te amo, mas eu me sinto bastante usado. Sério que o Senhor nos criou para isso? Ele não é uma mercearia que nós vamos lá e buscamos o que nós queremos para aquele dia. Ele não é isso. Eu fico me lembrando do sacrifício na cruz. E eu fico muito feliz e muito alegre mesmo pela criação, Wagner, do Mel Gibson. Aquilo ali nem se compara com o que aconteceu de verdade. Mas aquilo faz com que o meu emocional me leve para aquele ambiente. Aquela dor, aquela tristeza. E ao final daquele filme, eu me encontro em choro. Quantos amam ao Senhor? Homens, quanto amam as suas esposas? Levante bem alto sua mão para ela ver. Mulheres, quantos amam o seu esposo? Bem alto para ele ver. Maiara, fica de pé. Você levantou a mão?
Você, Thiago, levanta a mão. Senão o Nicole te bate. Por que dessa comparação? Mulheres, basta o homem falar que ama você ou ele precisa expressar alguma coisa? Ah, agora você está falando bem baixinho, né? O nego pode falar só que te ama, Fábio, sem fazer nada? Eu amo, mas arruma a cama você, lava a louça você, paga a conta você, arruma o chuveiro você. Isso é demonstração de amor? Homens, as mulheres podem falar que nos amam, mas não falar como nós estamos gatos? Pode isso, Thiago? Porque é então que nós falamos que amamos a Deus e nós não demonstramos o nosso amor a Ele. Ai, pastor, mas eu nem sei como demonstrar, sabe? Cara que sabe. Você consegue ficar 20 dias sem falar com a Fábio? Eu não vou nem perguntar para as mulheres, que as mulheres não conseguem ficar nem uma hora sem falar com nós. Por que a gente consegue ficar meses sem falar com Deus? Não, porque pera, deixa eu te explicar uma coisa, talvez você não saiba. Quando você vem para a igreja e você está ouvindo a palavra, quem está falando para você é Ele, não você para Ele. A nossa resposta é: Pai, tudo bem? Como estamos? Como nós estamos, eu e você? O que eu tenho que melhorar no meu relacionamento? Não, porque DR você só faz com a tua mulher? Você não faz com ele, você não pergunta para ele. A Maiara faz umas coisas que eu falo, Deus. Ela olha para mim e fala assim: o que eu tenho que melhorar? E na cabeça do homem, o homem já fica pensando: será que eu respondo ou não respondo? Aí eu falo: não, vamos começar com você. Resposta errada, porque ela já tem uma lista do que eu preciso melhorar. Padrão não, padrão, Rodrigo. Mas nós não temos esse tipo de conversa com Deus. Ô papai, aba, ô tata, chama ele como se quiser. O que eu preciso melhorar? Você acha que Deus vai falar assim: não, acho que você está ótimo. Se você está ótimo, Ele vai te recolher para o céu. Não, porque não faz sentido você estar aqui. Então assim, por que a gente não está tendo conversas com Ele, Wagner? Você fez devocional hoje? Fiz. Fala para mim como é que foi teu devocional. Ai, o YouVersion colocou lá o devocional do dia. Pai, queima esse telefone, Deus. A gente não pode ficar sem falar com as nossas esposas. As esposas não podem ficar sem falar com o marido. Não pode. A Maiara é doutora, né? Eu estou aqui na igreja inteira. Mesmo com tanta correria, a gente conversa, troca uma mensagem, fala alguma coisa. Mas com Deus a gente fala: não, tá tudo bem. Não, irmão, eu vim aqui para te falar hoje: não tá tudo bem. E vocês ficaram aqui na última sessão falando: nossa, vai ser só festa, alegria. Não tá tudo bem. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Levante sua mão bem alto. Obrigado a todos vocês que lideram as células. Mas as células ano que vem tem que ser melhores. As pessoas precisam ser melhores. Os jovens têm que ser melhor. As pessoas que Deus colocou para vocês têm que ser melhor. Vocês são influencers. Ai, mas eu não tenho 5.000 seguidores. Não, você tem 12, 30 que Deus colocou ali para você impactar aquelas vidas, influenciar elas. Você foi feito para ser modelo de alguém. Quem tem que melhorar em 2026? Quem tem que melhorar agora? Queria eu ter falado um texto tão bonitinho que eu falei sobre alcançar a palavra. Alcançar. Mas eu sou só um servo. Em 2026, nós precisamos melhorar. Você precisa melhorar. Você precisa ouvir Ele. Pastor, eu nunca ouvi Ele. Às vezes você está ouvindo eu, trazendo a palavra, os outros pastores, mas você já ouviu Ele. Deus traz respostas. Deus traz respostas reais para nós. Não tem como nós falarmos que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Ele sempre será. A gente não acredita muito nisso. O que a
gente não está orando pelos milagres. Porque quando alguém está com dor de cabeça, o que você faz? Eu tenho uns Tilenol Sino 600. Pensa que a pessoa está passando lá por Jesus e fala, estou meio com dor aqui. Não, relaxa. Espera aí que eu vou pegar uma erva aqui para você melhorar. O bicho ia lá e falava comigo, aqui ó, curada. Não era oração de 10 horas, ela falava, pega a tua maca aí, coloca no braço e vai embora. Vem o próximo. Ai pastor, não, ora primeiro então, já que você não tem muita fé, e depois leva no médico. Coloque ativa. A gente precisa parar de viver o padrão desse mundo. Eu nem vou ler o resto do Romanos, mas lê na sua casa. Que aqui fica o para casa, já que você tem Bíblia de papel. Anota. A transformação, a cultura precisa começar aqui, ó, na nossa mente. Porque depois desse texto aqui ele vai falar que nós temos que amar uns aos outros. Por que o texto começa falando para a gente não se amoldar o padrão desse mundo? É uma exortação para nós. E a segunda coisa é uma orientação. Como que você vai fazer isso? Transformar a cabeça. Sabe onde começa as desgraças? Na nossa mente. Sabe onde começa a picuinha? Não é no ouvir, é no ouvir e trazer para cá, para nossa cabeça. E aquilo se tornar verdade sobre nós. Sabe quantas mentiras você tem vivido e falado sim para de Satanás? Várias. Várias. Deus tem coisas maravilhosas a teu respeito sobre você. Você é filho amado, você saiu da orfandade, foi aceito como filiação dele, mas você insiste em ouvir que você não vale nada. Porque a pessoa do meu trabalho, todas as verdades maravilhosas estão aqui, ó. E não é só elogio. Aqui está falando coisas verdades sobre nós. Mas a pessoa do meu trabalho, o meu parente, nós precisamos em 2026 melhorar. Nós. Só porque você acha que eu cheguei nesse nível do pastoreio, você acha que agora está de boa. Não tenho mais dor de barriga, nem de dente, muito menos de cabeça. Eu tenho um pouco que vocês me trazem, né? Você acha que a gente anda na nuvem? Todos os dias eu acordo e está todos os dias sol lá na rua Carlos Reneg. Nunca chove lá, nunca. A diferença é por que você olha para as pessoas vivendo uma vida diferente e você está na mesma? Porque em algum momento elas tiveram uma revelação de Deus e elas resolveram mudar algumas coisas. Talvez no ano que vem você não faça muito plano. Não fale para mim então que você vai para a academia em 2026. Eu vou falar, irmão, vai mesmo? Mas fale que você vai orar mais. Sabe o que eu faço? E eu vou começar essa semana. E se você quiser entrar comigo nessa, vai ser um privilégio. A gente pode criar um grupo, vai ser maravilhoso. Os 100 dias na palavra, eles começam lá em fevereiro. Eu nunca comecei em fevereiro, porque eu já me conheço. Que tem dia que vão me chamar para atendimento, eu não vou conseguir fazer esse tempo, e aí eu vou perder um dia, vou perder 2 dias. Se você perde 2 dias, é muito versículo para fazer. E é uma questão da prioridade. Então eu vou começar em dezembro já os 100 dias. Fazer uma leitura lenta, fazer uma leitura realmente refletindo na palavra. Porque eu sei, Wagner, que eu preciso melhorar. Eu, Johnny, preciso melhorar. A minha receita não é a tua receita. Para você, neguinho, funciona acordar às 5 da manhã e vir orar. O outro não funciona. O Wagner Fábio gosta de ir lá no sertão, hoje não tem nada. Eu vi um vídeo do Wagner ontem, eu acho, ele falando, essa mulher é a coisa mais linda. Só que a Fábio estava parada assim, era a foto da Fábio e toda uma floresta. Eu vi você pensar que é a Fábio que é bonita ou é a floresta? De tanto que esse homem gosta de floresta. Nós não estamos contemplando a beleza. Sabe quando a gente canta aqui, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Você teve a coragem de agradecer a Deus pelo sol que fez hoje? Ou você teve a capacidade de reclamar para Ele, está muito calor? Esses somos nós. Esses somos nós. As pessoas que nada está bom. Nada.
Nós como filhos sempre achamos que temos que ensinar os pais. Não, ele não me conhece. Não tem um fio da cabeça que ele não saiba quantos filhos você tem. Tem uns que é mais fácil de contar. Né, João? Não tem como buscarmos a presença se nós não mudarmos. O ano que vem nós vamos ter 4 edições de 8 horas, mais 58 cultos, mais não sei quanto de retiro, mais não sei quantos AJ, mais eu não sei quanto. Nada vai mudar se você não mudar. Nada. Você vai vir, vai consumir e vai embora. Nada. Você foi impactado por palavras que falaram aqui, por orações, talvez por curas. Eu não tenho uma receita para você. Eu tenho uma palavra de alerta. A gente, como igreja, precisa melhorar. A palavra é essa. Eu não faço ideia nem como eu vou acabar, porque não estava no esboço. O esboço estava aqui, me levaram. Mas eu entendo que precisamos melhorar urgente. Urgente. Em buscar mais o quê? Sabe por quê? Porque o ano que vem você vai trabalhar mais. Vai curtir mais feriados, que tem 10. Vai ganhar um pouco mais de dinheiro. Fala amém agora, irmão, isso aí é bom. Vai ganhar também um pouco mais de problema. Situações vão chegar até nós. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque a palavra também não nos prometeu viver na Alice no País das Maravilhas. O próprio Cristo fala, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque eu já venci. Você pode ficar de pé no seu lugar? A grande questão é, como nós paramos com isso, gente? Você sabia que eu tenho para comigo que a minha parte eu fiz? Que é vir aqui, ministrar a palavra do Senhor, e vocês foram ouvintes disso, e obrigado pelo privilégio que eu tenho, de ter todos vocês aqui ouvindo. Mas eu entendo que todas as vezes que nós falamos dele, do Senhor Jesus, através da palavra dele, porque claro que eu falei coisas da nossa vida, obviamente, mas nós começamos com Romanos 12, estava dizendo, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformar a sua mente. Todas as vezes que abrimos a palavra e falamos, a nossa parte nós já fizemos. Nós, que eu digo, pregadores. Mas eu não consigo, Wagner, entender quantas mensagens nós ouvimos e diz que a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. E eu tenho para comigo que todas as vezes que nós ouvimos a mensagem, nós precisamos de uma resposta. E não é para o Johnny, nem para o Anderson, nem para o Wagner, enquanto está falando. Mas a resposta é dele, porque não é eu que estou falando, é a palavra dele que diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, já apanhamos sobre isso. Vamos transformar a nossa mente, vamos transformar ela, pela renovação dela. Então não é transformar, é renovar os pensamentos. Se for necessário você mudar os teus hábitos, mude, porque é uma renovação. Renovação é você ir lá e começar de novo, renovar algo, colocar coisas novas. Para que a gente aqui, possamos ser capazes da gente poder experimentar, mais do que experimentar depois, a gente comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2026, você não vai desfrutar da perfeita, da boa, da vontade de Deus, se você não transformar a sua mente. Se você não parar de ficar igualzinho a este mundo. Pare de copiar pessoas e comece a copiar Jesus. E para acabar, eu quero contar um testemunho que eu fui fazer um campeonato em São Paulo. E eu cheguei lá em São Paulo, estava um time de futebol evangélico. O Tony veio, me chamou e falou, pai,
Tem um time de futebol evangélico aqui. E era de uma igreja grande, super grande desse país. E eu olhei e eu achei aquilo incrível. Ao longo dos 8 anos que eu trabalho com futebol, eu nunca tinha visto aquilo. Na camisa dos atletas, dos 7 atletas, estava bem grande. Salmos 7, bem grande. 2 pontinhos, 22. Aí na outra cara estava Provérbios 15, bem grande. 29. Para que o juiz pudesse entender os números. Mas aquilo eu não sou bobo nem nada. Eu falei, uau! Que sacada! Que incrível! Paz, meus senhores, isso demorou 10 minutos que começou o jogo. E foi um, seu filho do não sei do que. Eu falei, Jesus! Sabe o que eles tinham diferentes do time oposto? Nada! Eles tinham uma falsa ilusão de um falso evangelho colocado na camisa deles. No final minha vontade é falar assim, na próxima venha sem essa camisa, que não serviu para nada, e para acabar com o meu dia, com o meu coração. No final eles perderam os 3 jogos na fase de grupos. Eles eram horríveis, mas eles se reuniram como elenco e cervejaiada. Eu falo, pai, não é possível, Jesus. A intenção foi tão nobre, tão boa, tão incrível, que eles não fizeram nada diferente, nada do que os outros já fazem. E aí eu vim com o Tony conversando e fiquei pensando, será que nós não somos esses homens? Que estamos tão iguais a todo mundo, fazendo as coisas que os outros estão fazendo, falando que temos Jesus escrito nas nossas costas, e somos nada diferente dos outros. Qual é o evangelho que vamos viver no próximo ano? Não dá mais, Sabe quanto que eu tenho aprendido com o Zé? Quase nada. E a gente fica debatendo e brigando. Você sabe como que ele é, Wagner? Mas eu falei que eu não quero mais estar em roda, que é só bobeira. E eu gosto das piadas, e pode ter, mas às vezes é só isso. A gente é impactado vendo no apelo do Sérgio Ele, chora e sai falando do Atlético que perdeu para o Corinthians. Isso nunca vai acontecer, o Atlético perder para o Corinthians, irmão. Mas nós somos pequenos. A gente não consegue prestar atenção no culto de 2 horas, mas nós queremos que Ele desçulte e mande tudo para nós. Nós precisamos voltar ao nosso coração com um arrependimento. Arrependam-se. Nós precisamos nos arrepender. Eu preciso me arrepender, Wagner, por às vezes não entregar tudo que Ele pediu. Eu preciso me arrepender. Você pode fechar os seus olhos? Será que você consegue fechar os seus olhos? E antes de cantarmos qualquer canção, será que você tem a capacidade de falar perdão? Eu não estou ouvindo o seu perdão porque eu não preciso ouvir, mas é Ele que precisa entender que você está arrependido e que você não está cheio de remorso de ouvir uma mensagem dessa. Porque se você está só com remorso, amanhã você vai trocar ele pelo Instagram de novo. Deus precisa colocar no nosso coração arrependimento genuíno, porque sem arrependimento e constrangimento não existe mudança. Chega de viver esse evangelho e apague a Bíblia no seu celular. Faça diferente. Deus espera isso de você. Faça diferente. Pare de viver o evangelho dos outros. Viva o evangelho de Cristo. Não foi eu, não foi o Anderson, não foi o Subirá, não foi o Del. Nós não morremos por você naquela cruz. Foi Ele. Nós erramos com você, falhamos com você, mas Ele todos os dias estende a mão poderosa dEle para você e derrama graça, derrama favor, derrama cura, derrama perdão sobre você. Está na hora da gente parar de consumir a Ele e começar a dar a resposta do nosso coração para Ele. Nós queremos ser diferentes. Agora que você pediu perdão, começa a falar alguma coisa para Ele.
Não espere que eu ore, porque eu não tenho oração total do mundo. Eu tenho oração do meu coração. Comece a orar você para Ele. Vamos, levante sua voz e comece a falar com Ele. O único digno de receber honra, louvor e adoração. Aquele que foi até o fundo do poço, lá no inferno, e roubou, tirou da mão daquele Satanás a chave do inferno e nos trouxe para um lugar do seu Filho amado, do reino. Jesus, aquele que é soberano, aquele que, independente de eu estar pregando aqui ou não, Ele vai continuar sendo o mesmo. Nesse momento, os nossos adolescentes que foram impactados com adoração, que foram impactados de como aprender, eles vão estar orando por vocês. Recebe essa oração e faça algo para Ele. Coloque uma reação, uma ação a Ele. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos, Jesus. Depois disso, Pai, desperta em nós um amor pelo Senhor, um amor pela palavra, pelas escrituras que o Senhor deixou para nós. Existe um trono colocado no mais alto. Você pode levantar suas mãos, você pode adorar Ele. Uma resposta nossa a Ele. Rodeado de